Doença de Parkinson, uma condição que vai além dos tremores. Se você ficou curioso, esse episódio é para você. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, o For Health Cast, o podcast do For Health Lab. É um prazer ter aqui você de novo assistindo o nosso episódio que vai falar sobre doença de Parkinson. E para isso, eu trouxe aqui dois grandes especialistas, tenho o prazer de conversar nesse bate-papo. Vou apresentar eles, o Dr. Marco Antônio Araújo Leite, que é neurologista, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, tem doutorado em medicina e neurologia e é uma atuação destacada em transtornos de movimento, dentre eles a doença de Parkinson. Ele é membro de sociedades científicas nacionais e internacionais e foi coordenador do programa de pós-graduação em neurologia da UF e é uma referência na área clínica e acadêmica. Temos também o Dr. Nélio Silva de Souza, que é fisioterapeuta, professor da Unifeso, com doutorado em neurologia e neurociências pela UF, atua com foco em reabilitação neurofuncional, gerontologia, posturologia clínica e terapia manual. Também é pesquisador e revisor de periódicos internacionais na área de neurociência e envelhecimento. Bom, obrigado pela participação, Marco Antônio, de ter subido a serra aqui para conversar com a gente. Nélio já é da cidade, mas disponibilizar o tempo para conversar. Eu quero primeiro a gente falar dessa temática. Eu acho que o público que está em casa, a gente tem um público muito amplo, né? Pessoas que são leigas ainda no assunto, curiosas, profissionais de saúde. Mas queria que você falasse um pouco, Marco, que doença é essa? O que é a doença de Parkinson? Bom, Gabriel, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Para mim é uma grande felicidade estar aqui com você, com o Nélio. São pessoas que fazem parte aí do meu patrimônio afetivo, né? E que eu já os conheço há bastante tempo. E falar sobre um tema que é extremamente relevante, talvez seja que vai ganhar muita relevância nos próximos anos, porque a gente está diante de uma situação, de uma condição que a gente atualmente classifica como uma doença, mas a gente tem algumas dificuldades, a gente nem sabe direito se é apenas uma doença ou uma convergência de várias doenças, e que está em crescimento, né? Isso é uma sensação que as pessoas podem ter até na rua, em vários lugares, do número de pessoas que têm doença de Parkinson que elas estão vendo. Outrora era uma situação que parecia ser rara até. Mas a gente está partindo de uma prevalência, quer dizer, um número de pessoas no mundo inteiro, que corresponde a pelo menos 1% a 1,5% da população com mais de 60 anos. Isso não quer dizer que pessoas com menos de 60 anos não tenham doença de Parkinson, né? Mas é a minoria. Mas numa situação que vai aumentar muito. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no planeta. Ela cresce com uma velocidade em termos de acometimento das pessoas maior do que a doença de Alzheimer, não é? E ela, possivelmente, nesses últimos 20 anos, ela está dobrando em número de pessoas que manifestam a doença. Não. Nélio, como é que isso na sua prática, assim, você recebe bastante pacientes com doença de Parkinson? Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado ao Marco também por me incluir na sua relação de amigos, o Gabriel também, a gente estreitar esse laço, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Sim, a gente atende muito paciente na clínica escola de fisioterapia, aqui no Unifeso, muitos pacientes portadores da doença de Parkinson, sim. Legal. E vamos falar agora um pouco sobre o diagnóstico, né? Porque acho que tem muita gente curiosa, né? Pô, será que eu tenho doença de Parkinson ou conhece algum familiar que está tendo tremores, né? E o tema do episódio é a doença de Parkinson para além dos tremores. Então, como é que funciona esse diagnóstico, Marco? Bom, existe um conceito que já
vem sendo mudado, não é? E obviamente mudará novamente, e que partiu de uma descrição original lá no século XIX, pelo James Parkinson, né? O nome da doença em homenagem a ele, e que a gente verifica o seguinte: existem algumas situações que causam um pilar, transformam o diagnóstico num pilar. Nós temos uma situação que é chamada de bradicinesia. O que é bradicinesia? O que a Movement Disorder Society considera e que a gente segue, a maioria dos pesquisadores e avaliadores e médicos e profissionais de saúde que atuam nesse campo usam, esse conceito, é que é a lentificação e a diminuição da amplitude do movimento. Por isso que a gente às vezes vê uma pessoa com Parkinson andando lentamente, com passos curtos, pequenos, ou vai fazer algum movimento e verifica que a letra encolheu, ele está mais lento. Então você tem que ter a bradicinesia. Além da bradicinesia, necessariamente uma das duas coisas tem que ocorrer. Quais são essas duas coisas? Um é um tremor em repouso, né, que se coloca como sendo 5 Hz. É difícil falar isso, né? Ninguém vai mensurar isso só com um aparelho chamado acelerômetro, mas é em torno de 5 Hz. É de 4 a 7, mas 5 Hz é a média. E rigidez muscular, né? Uma dessas duas coisas tem que estar junto à bradicinesia. Certo. Outrora se considerava muito a instabilidade postural, mas se verifica hoje em dia que isso na doença de Parkinson é uma manifestação tardia. E isso são os elementos motores, que tem vários outros elementos motores aí. E fora isso tem os elementos não motores que a gente posteriormente pode até discutir. O tremor não necessariamente está presente na doença de Parkinson. A gente vincula muito a doença de Parkinson à presença de tremor. Ou seja, a gente reconhece a doença de Parkinson se houver tremor, não é? Mas isso é inverídico, porque cerca de 1/3, né, ou 1/4 das pessoas que têm doença de Parkinson jamais tremerão. Ou tremem muito pouco, a gente às vezes nem consegue identificar esse tremor. Então, um tremor não é um bom elemento semiológico, né, ou de observação para a gente fazer esse tipo de diagnóstico. E eu acho que isso dificulta também um pouco o diagnóstico, né? Sim, a gente tem que seguir esses conceitos, Sim. né? Esses conceitos eles nasceram muito de um grupo inglês, por volta de 1980 e poucos, que eles tiveram um insight, né? Eram todos estudiosos em doença de Parkinson. Eles pensaram assim, será que a gente consegue estar sabendo fazer os diagnósticos de doença de Parkinson e tal? E eram autoridades mundiais, né? Então eles tiveram uma humildade científica muito grande. Dificilmente a gente vê isso, mas eles tiveram. E aí eles viram lá, tinha uma pessoa que fazia, um patologista que tinha feito uma necrópsias, né, de vários pacientes com Parkinson. Então eles fizeram o seguinte, olha, vamos ver uma sequência de 100 pessoas que foram necropsiadas e tinham lá a manifestação anatomopatológica, a lesão cerebral que dava lá o diagnóstico da doença de Parkinson, se a gente acertava clinicamente. E pasmem, né? Esses caras que tinham uma expertise muito grande e tudo mais, erravam quase 30% do diagnóstico. Eles que sabiam muito. Então, houve a necessidade de criar, foi pela primeira vez que se criaram os critérios para o diagnóstico da doença de Parkinson. Isso é que surgiu a questão da bradicinesia ser ligada a esses elementos, ao tremor de repouso e a rigidez e, na época, também a instabilidade postural. Legal. Você falou da estabilidade postural, aí eu também quero já jogar essa pergunta para o Nélio, né? Porque como é que o fisioterapeuta também avalia esses sintomas e utiliza isso também como base para a prescrição da fisioterapia, para o acompanhamento desses pacientes? A gente, dentro da anamnese, né, a gente avalia primeiro a postura na estática, né, uma vez que a estática condiciona a dinâmica do indivíduo. Geralmente eles tendem um padrão escapular mais anterior, ou seja, uma projeção anterior do tronco, o que deixa o indivíduo mais instável porque o seu centro de gravidade está projetado anteriormente, né? E, além disso, avalia dinamicamente duas formas de análise, né? Assim, para ser sucinto. O TUG, né, que é o Time Up Go,
em que se avalia também se ele tem a presença ou não do freezing durante a dinâmica, na marcha dele, que ele pode apresentar o freezing em alguns momentos. Freezing é o congelamento da marcha, né, que pode durar até 30 segundos. Que ele pode apresentar no início, ele está numa cadeira sentado, um cone a 3 metros dele, ele levanta, ele pode apresentar uma hesitação inicial, ao contornar e depois ao retornar aqui no momento de sentar novamente. A gente identifica, nem todos os pacientes apresentam o freezing, né, o congelamento da marcha. E aí a gente tem estratégias específicas para tentar abordar essa questão que é episódica, não é contínua. Né? E que isso pode fazer instabilidade postural e levar a quedas por consequência. E falou agora de quedas, né? Essa é uma grande preocupação, né? Nesses pacientes. Sim. Não só nesse, mas no idoso de uma maneira geral, porque a queda ela pode levar à hospitalização, e a hospitalização começa um ciclo aí vicioso, né? De fratura, perder massa muscular, enfim. Sim. Eu acho que é uma coisa importante. E, bom, falando agora sobre, né, os fatores de risco, né? Porque a gente já falou agora um pouco do diagnóstico. E eu acho que, assim, pensando também como público, né? Mas quais fatores de risco? Será que isso é genético ou não é? Tem fator de risco genético? Tem um Parkinson que é típico do Brasil ou alguma descendência de algum país é mais afetado? Enfim, fala um pouco sobre os fatores de risco, né? E também fatores de riscos gerais e também a questão genética, Marco. Bom, vamos lá. Isso não é uma pergunta muito simples, muito fácil de se responder. Mas isso é um misto de situações, né? Quais seriam fatores de riscos e fatores de risco que são reconhecidos atualmente? A ciência avança, né? Os conhecimentos, né, e os saberes vão evoluindo e tudo mais. Mas a gente já sabe algumas coisas. Não foi à toa, né, discute-se até se o James Parkinson realmente foi o primeiro sujeito a descrever a doença. Né? Na verdade, tem anotações chinesas, indianas e tal, que parecem com a doença de Parkinson. Quem é abastado e já conseguiu ir na ilha de Cós, onde o Hipócrates morava e tal, tem uma escultura que parece de uma pessoa com Parkinson. Né? Ela está curvada, com uma postura com uma certa dificuldade. Então, isso bem antes do James Parkinson, que teve aquela descrição genial. Mas a gente tem uma mescla de situações. Tem fatores genéticos. Né? Atualmente existem mais de 23 genes que sozinhos, sofrendo uma mutação, então uma herança monogenética, que podem gerar um parkinsonismo. Isso é um pouco confuso, né? Porque a definição mais clássica você considera essa situação como parkinsonismo genético, mas de uma forma geral a gente chama de doença de Parkinson, vários pesquisadores chamam, enfim, doença de Parkinson genética. E além disso tem outros genes que a gente ainda não sabe direito como funcionam, que estão ligados à epigenética, que são as interações que você tem com o meio ambiente. Isso vai desde uma situação que possa ser de origem emocional, quer dizer, você sofre frustrações, sofre uma série de questões, até outras, né? Como, por exemplo, o meio ambiente. Não foi à toa que o James Parkinson descreveu isso, muito bem descrito, durante o auge da Revolução Industrial. Atualmente se verifica que a poluição é um fator muito grave para a doença de Parkinson. Metais pesados, especialmente o manganês, também é um outro problema grave. Pesticidas, né? Não é defensivo agrícola. Não existe defensivo agrícola. Existe a pesticida, aquilo é uma toxina, certo, que mata praga e pode matar também o ser humano. Então, a rotenona e o paraquat são 2 exemplos disso. Então, a gente às vezes imagina que está consumindo alimentos maravilhosos, né, e tal, e na verdade consome coisas que podem disparar esse processo. Existem vários outros elementos, mas esses são os mais reconhecidos ou os mais famosos e tal.
O manganês pode dar um parkinsonismo, que parece com a doença de Parkinson, mas não é. Então, a intoxicação se o sujeito for trabalhar em mineração para manganês ou material que ele tenha que desmontar vigas, etc., e pode ter essa doença. Mas mesmo na doença de Parkinson, ele é um fator muito importante para disparar a doença. E tem pesticidas que usam manganês, né? Certo. Então, associa as duas coisas. E você falou de parkinsonismo, né? Acho que é legal esclarecer também um pouco a diferença de parkinsonismo e doença de Parkinson. Sim. O parkinsonismo é uma síndrome. Então, a gente imagina assim, eu chego aqui espirrando, sei lá, tossindo, melhor dizendo, com febre, não é? Com uma pequena falta de ar, e alguém pode olhar para mim, nossa, o que esse cara tem? Não é? Ele pode ter Covid, por exemplo, ele pode estar gripado, né? Pode estar com uma pneumonia, pode estar com alergia, ou pode estar até com uma parasitose, né? Os parasitas circulando ali pelo pulmão podem dar isso. Então, isso é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Quando a gente falou da questão da bradicinesia, da rigidez e do tremor, isso é um aspecto sindrômico. Certo. Nessa síndrome, você tem a doença de Parkinson, que ocupa 2/3 da nossa atenção, por exemplo, num ambulatório, ou num local onde se migram pessoas com desordens do movimento ou distúrbios do movimento. Mas tem outros, né? 1/3 não terão isso. Então, você pode ter um parkinsonismo medicamentoso. Então, eu uso um remédio, por exemplo, eu tenho alguma doença da esfera que é rotulada como psiquiátrica, né? Por assim dizer. Então, eu uso algum remédio lá para controlar determinadas coisas que eu tenho. Então, eu tenho alucinações, eu tenho alguma coisa assim, eu uso um remédio, um neuroléptico, que eu posso ter parkinsonismo, né? Posso não ter nada disso, eu posso estar enjoado e tal, passando mal, com enjoo, vomitando, e usar um tipo de remédio que me dê parkinsonismo, porque ele bloqueia um receptor chamado de D2, né? Parece até um Marcelo D2, né? Mas existe um receptor dopaminérgico com essa numeração, e uma vez eu tendo esse bloqueio, eu posso desenvolver parkinsonismo, e é medicamentoso. Certo. Eu posso ter parkinsonismo por outros motivos. Eu posso ter o parkinsonismo, por exemplo, chamado PLUS, o parkinsonismo atípico. Então, tem doenças como a paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas e a própria doença de Levy, que é a segunda demência mais comum, primária, né, no Ocidente, pelo menos, que pode dar parkinsonismo. E muitas outras situações. Tem até parkinsonismo psicogênico, né? Aquilo pode ser uma manifestação conversiva ou de um estado emocional mal resolvido que é transformado em sintomas. Então, tem vários tipos aí de parkinsonismo. A doença de Alzheimer tardiamente dá um parkinsonismo e assim vai. Legal. Acho que isso é super importante, né? Porque eu fico imaginando assim uma situação, né? De, por exemplo, um idoso que chega lá na clínica escola com tremor e fica preocupado. Bom, será que eu estou com doença de Parkinson? Já me falaram que pode ser parkinsonismo. Tem esse perfil lá, né? Assim, de uma pessoa que chega realmente com uma suspeita e não necessariamente com um diagnóstico. Olha, tem duas situações aqui para te contar. Uma é aqui do paciente agora, que veio para o primeiro dia para uma avaliação. Agora ele já veio, claro, com um diagnóstico para a gente, né? E ele tem exatamente a história, quando coletando a história, ele tem uma história ligada a um quadro emocional, com a perda de um ente querido. E ali próximo, assim, próximo àquele tempo ele vive o luto vivendo durante um tempo. Em seguida ele abre o quadro. Já vi casos também da pessoa, uma situação também de perda nova, acho que 40 e pouco, 50 anos, também abri quadro também com um histórico desse. Eu gosto sempre de perguntar esse contexto, porque muitas das vezes ele tem um contexto associado e eu preciso também encaminhar para o colega. E situação como essa, assim, do paciente que não tem
o diagnóstico e acontecer um tremor, muitas das vezes, às vezes tem um tremor essencial, algumas coisas, mas a gente encaminha para o colega para poder confirmar, o pessoal aqui para poder confirmar mesmo se alguma situação dessa está presente. Mas que a gente acaba identificando algumas coisas quando ela está presente, ou uma rigidez, ou um tremor em repouso, as duas têm que estar presentes, como o professor Marco acabou de comentar, né? Já houve história também de eu conhecer caso do indivíduo abrir com micrografia. Abrir o quadro com micrografia. E não ser... mas situações bem fora, né, Marco, do habitual. E eu posso perguntar uma coisa para o Marco? Claro, fica à vontade. Só responder, né? A Covid, Marco, agora, essas situações do Covid, o long Covid, eu tenho observado aqui situações de indivíduos bem novos, 45 anos, assim, abrindo. Eu não sei se ele poderia ser um disparador também, o próprio protein spike, aquela coisa toda do Covid, ser um disparador dessas questões genéticas. Você tem estudado alguma coisa disso aí, cara? A gente tem até um projeto lá na UF, né, na universidade, que a gente trabalhou. Eu fiz parte desse projeto, vi a parte neurológica. Inicialmente era uma ideia, né, fez parte lá do desenho do projeto procurar isso, porque no início da pandemia ninguém sabia nada, todo mundo estava desesperado, então a gente não sabia exatamente o que estava por vir. E se pensou muito que pudesse ter um aumento de casos de doença de Parkinson, né, ou de parkinsonismo, por conta de uma epidemia que teve no passado, há 100 anos, né, que foi pela uma influenza, e que depois alguns desses manifestavam a encefalite letárgica e muitos tinham parkinsonismo. Tem até um livro do Oliver Sacks, que virou filme, chamado Tempos de Despertar, que é sobre isso, com Robert De Niro, né, que tinha a doença, e com Williams, esqueci o primeiro nome do ator. Teve até recentemente falecido por doença por corpos de Levy. Mas, enfim, a gente estudou uma série muito grande e reviu isso na literatura, acompanhou. Até um momento, a gente não verificou um aumento, né, do número de casos de doença de Parkinson, por assim dizer. Houve, em algumas situações de confusão diagnóstica. Então, por exemplo, eu fui chamado para avaliar 2 pacientes que tinham tido Covid, né, estavam na fase mais aguda da Covid e achavam que eles tinham doença de Parkinson pela Covid. Né? E eu falei, vou ver, né? Porque é uma coisa que a princípio estava me parecendo rara, né? Mas não tinham, a gente pediu os filmes, foi bem notória a situação, porque a gente pedia os filmes, como é que eles estavam antes. E agora todo mundo filma tudo pelo telefone. Então tinha uma festinha, né, de 1 ano antes, né, do sujeito tá lá, rígido, tremulante, né, e depois Covid. E ele já... batendo palma, você verificava que uma das mãos era mais lenta do que a outra, né? Que ele foi acender com isqueiro, que uma mão que já estava acometida tinha dificuldade, ele trocou de mão para acender o isqueiro. Portanto, ele já estava doente. Se a doença disparou aquilo, é possível, né? É possível porque várias coisas disparam, né? Disparam, que eu digo, é aumentar a velocidade ou se tornar... transformar as manifestações clínicas mais exuberantes, é possível. O estresse emocional faz isso, né? Várias coisas dão, infecções viróticas dão. Então, pode ser, né? E pode ser até que na internação dele ele tenha tomado algum remédio que tenha piorado. Então, até o presente momento, a gente não vê um aumento, né? Vê até algumas situações, tem, né? Momentos que são curtos, né? Pessoas que ficaram tremulantes numa fase mais curta, tinham muitas mioclonias, que são abalos que parecem sustos. Algumas coisas realmente aconteceram. Mas a doença de Parkinson em si, a princípio, não foi atingida ou aumentada
pela infecção. Pode ter, né, talvez, aumentado pela mudança de todo o nosso ecossistema, porque isso mudou, né? Sim. A gente verifica isso com os vírus. Vírus que só acometiam criança, que agora acometem adultos, aumentaram em frequência. Então, o mundo mudou, né? E a gente faz parte desse ecossistema, e não mudou só pela Covid, né? Mudou pela toda essa agressão ambiental que a gente vive. O planeta está sendo destruído e a gente precisa equilibrá-lo, não é? A natureza não é eterna. A ideia de achar que a gente vai poder explorá-la sem nenhum problema, isso aí não existe. Certo. Acho que muito legal. Você quer complementar alguma coisa, Nery? Não, obrigado. Não, muito legal, porque quando você falando, né, desse vídeo, super interessante, né? Esse achado que você teve me fez pensar numa coisa, na importância de um diagnóstico precoce, né? O quanto que a gente consegue também observar, né, os familiares e, olha, aqui está no momento de procurar realmente um especialista. Como é que é o desafio, assim, que eu imagino que seja um desafio, né, um diagnóstico precoce da doença de Parkinson? Sim. Isso é uma coisa que todos nós, eu me incluo nesse todos nós, né, mas porque eu também trabalho com pesquisa e me interesso, né, pelo assunto e tudo mais. A gente procura muito isso. Então, por quê? Durante muito tempo, a doença de Parkinson era a parte motora, tremor, rigidez e basicamente a bradicinesia e tal. Houve um estudo que começou a abrir um pouco a cabeça das pessoas. Lógico que tinha de vez em quando um relato ou outro, mas eram muito tímidos, né? Mas houve um estudo epidemiológico que começou a ser escrito no final do século XX, mas ele foi publicado no iniciozinho do século XXI, primeiro ano do século XXI, que foi um estudo feito no Havaí. Então, eles tinham uma avaliação comunitária, né? Eram pesquisadores, muitos eram médicos, mas tinham profissionais de saúde também de outras áreas, e que iam de casa em casa, essas pessoas iam lá, e o interesse era ver a parte cardiovascular, quantas pessoas tinham colesterol alto, né, que iam morrer de infarto. Eles tinham uma preocupação enorme, porque o índice de infarto, de hipertensão lá deles era muito alto. E eles começaram a notar que tinha muita gente com sonolência excessiva diurna, ou seja, o cara estava lá conversando com o chefe dele e dormia na frente do chefe, né, e era despedido, coitado. O outro lá com prisão de ventre, né, com constipação, né, outros perdendo o olfato. Então eles acompanhavam e não sabiam por que essas pessoas eram assim. E aí eles acompanharam tanto essas pessoas que uma parte considerável dessas pessoas depois tinha rigidez, bradicinesia e eventualmente tremor. E aí eles começaram a levantar a possibilidade dessas situações serem fenômenos marcadores, né, da doença, né, fatores de risco para a doença. Certo. Mais tarde, outros estudos que foram por necrópsia, anatomopatológicos, enfim, vários, de imagem, várias outras coisas, começaram a demonstrar que, na verdade, isso não era fator de risco, isso já era a própria doença se manifestando. E aí se verificava que antes de você ter a parte motora, a bradicinesia, a lentificação, a diminuição da amplitude do movimento, por exemplo, você já estava doente, às vezes 20 anos antes. Então existe, por exemplo, uma coisa que é um fator muito relevante para a gente, que é uma doença do sono, né? Está vinculada ao sono, mas ela é muito específica para a doença de Parkinson e para a doença por corpos de Levy ou a atrofia de múltiplos sistemas, que essa pessoa, durante o sono, ela começa a se mexer, mover. Então, na fase REM, né? É uma parassonia da fase REM, que é um distúrbio comportamental do sono REM. Então, quando você entra nessa fase, geralmente, você fica flácido, né? Isso é uma atitude do cérebro.
que o Freud descreveu, não com esse intuito, ele não sabia, mas ele falava que o ser humano ficava flácido, ficava mole, até para se defender dos sonhos. Né? Então, as pessoas que não conseguem ficar flácidas, elas se movem, né? Conseguem se mover. E aí, essas pessoas têm pesadelo de cunho persecutório, alguma coisa, então estão sendo assaltadas, elas podem ser agredidas e tal. Qualquer ser humano, diante de uma situação dessa, eu vou levar uma paulada, uma facada, eu vou me defender, né? Obviamente. Então, essas pessoas se defendem. Então, não é incomum a família, né? Ou a pessoa que dorme com aquela pessoa, chegar para você e dizer, olha, fulano ou fulana, nossa, algum tempo atrás, ou agora também piorou disso, ela me deu um soco dormindo, me chutou. Isso a gente tem que prestar muita atenção, porque não é para acontecer isso. Né? É lógico que pode haver um abuso doméstico, né? Que é uma coisa gravíssima. Aliás, até retomando uma coisa que eu falei, e você também falou da questão psicogênica, sempre que a gente estiver diante dessa situação, uma coisa muito relevante é pensar nos abusos. É muito comum, né, pessoas que têm esse tipo de conversão e tudo mais, terem tido ou estarem tendo abuso sexual, moral, isso é muito comum. Então a gente pode identificar uma outra situação que aquela pessoa está em risco e poder ajudá-la nesse sentido. Bom, mas voltando, são fatores, são fenômenos que ocorrem antes da pessoa ter isso. Então, a família pode contribuir, prestar atenção nisso. É lógico que o diagnóstico de doença de Parkinson é sempre problemático, né? É muito difícil alguém aceitar isso. Muito difícil porque a gente já projeta um futuro de estar numa cadeira de rodas ou de cama, ou minha família tratando, né? Minha filha vai parar de trabalhar, ou o meu filho tem uma ideia de fazer alguma coisa, montar um negócio, minha outra filha quer fazer faculdade e vai ficar tomando conta de mim, né? O que acontece? Bom, isso é sempre uma preocupação. E para mim também, que eu posso ter doença de Parkinson em algum momento da minha vida, né? Então, como é que vai ser isso? Eu acho que a gente tem que pensar que essa é uma doença, ou um conjunto de doenças, sei lá, que ela é heterogênea. É muito heterogênea. Eu tenho vários pacientes, várias pessoas que eu acompanho, como neurologista clínico ou como pesquisador, que estão com doença de Parkinson há 20, 25 anos e estão trabalhando, tendo relação sexual, enfim, fazendo suas coisas. Né? Tem pessoas que são músicos. Imagina a precisão que um músico tem para tocar violão. E está aí, aparecendo na televisão, já está doente há bastante tempo. Não posso dizer o nome porque pega muito mal, né? Isso não é ético. Mas existe esse tipo de situação. Então, são situações diferentes. Né? Então, tem pessoas que têm doença de Parkinson que vão ficar limitadas por um tempo mais curto da doença. Mas, geralmente, isso é uma doença progressiva, ela é longa. Né? E muita coisa pode ser feita. Legal. Eu acho que muito interessante porque acho que já é o nosso próximo tema, né, que é o tratamento, né? Porque imagino, né, o diagnóstico, como você falou, não é um diagnóstico simples do ponto de vista técnico e também não é trivial para a pessoa que está recebendo aquele diagnóstico, né? Mas fala um pouco das terapias. Então vamos começar assim, terapias farmacológicas, depois vamos falar também um pouco de terapias não farmacológicas, né? Mas assim, medicações, né? A pessoa está diagnosticada com Parkinson, quais são as principais medicações, como é que é o tratamento farmacológico? Tá, se você me permitir, o tempo me permitir, só 30 segundos, dá para ser? Até 3 minutos, 10 minutos. Então tá. Essa busca por fazer um diagnóstico precoce, não é? Gerou situações muito interessantes, que são os biomarcadores, cada vez mais a gente se preocupa com isso, e cada vez também acha coisas e procura coisas que às vezes não dão certo. Ciência tem isso, né? Sim. A gente pesquisa muita coisa, a maioria delas não dá certo e outras dão.
Então, assim, existem coisas fantásticas. Por exemplo, isso parte de uma enfermeira inglesa que ela falava para os médicos de forma sustentada que o marido dela estava com doença de Parkinson. E eles olhavam, como é que pode ter doença de Parkinson? Porque ele tem um cheiro estranho. E porque esse cheiro eu sinto no hospital, né, com as pessoas que eu trato com doença de Parkinson, que eu cuido, né? Interessante. E aí aquilo no início parecia ser uma piada, alguma coisa, mas alguns médicos se interessaram e acompanharam isso e resolveram fazer um trabalho com ela. Então pegaram 10 camisas, tipo, uma camisa dessas de... Antigamente chamava camisa de meia, né? Uma camisa de manga, eu não vou dizer a marca porque senão a gente tem canhão merchandising. Verdade. Enfim, uma camisa dessas que você usa em casa e tal. Então, se colocava aqui na pessoa, né, eles vestiram 9 pessoas com doença de Parkinson e uma não tinha doença de Parkinson, para eles. E deram para a mulher cheirar. Né? E pegaram outras camisas e colocaram em outras pessoas também que não tinham doença de Parkinson. Tinham essas 10 e outras que com certeza não tinham doença de Parkinson. E por que esse 10 com uma faltando aí para chegar aos 10? Ela sentiu o cheiro dessas camisetas todas e falou, aqui tem 10 pessoas com doença de Parkinson. Aí eles anotaram. Outras 10 não têm. Eles falaram, errou, porque tem uma que não tem doença de Parkinson. Essa que ela supostamente errou, ganhou o diagnóstico de doença de Parkinson 1 ano depois. Acho que por volta disso, eu não me lembro bem se foi 1 ano depois. Caramba. E isso depois foi comprovado. Tem um artigo chinês maravilhoso, com 3 ou 4 universidades participando, com cães, que são pastores malinois. Eu tinha um cachorro desse, gostava muito dele, por sinal, que conhece e reconhecer esse cheiro. Ele é adestrado para esse cheiro, então toda vez que ele sentia o cheiro, né, de uma camisa ou de um suave que eles faziam lá, os pesquisadores faziam, ele sentia o cheiro e sentava. E o índice de acerto é que nem um expert em desordem do movimento. É de mais de 95%. Outras coisas também são feitas. Então, por exemplo, agora tem uma forma de você pegar as proteínas, que é a alfa-sinucleína, que está muito ligada ao depósito, né? A depósito de alfa-sinucleína em vários neurônios, tem dentro do cérebro e fora do cérebro. Sim. Tem neurônios que inervam a pele e que estão acometidas por essa alteração dessa proteína, que você já faz testes, né? No líquido cefalorraquiano, que é um líquido que banha a medula e no próprio sangue, e que está em fase de pesquisa, que você detecta essa proteína que não tem mais função biológica. Ela se dobra, ela tem uma dificuldade de dobradura e perde a função tridimensional dela, né? E ela perde a função biológica. Essa proteína, uma vez agregada, ela é altamente lesiva para o neurônio. E essa proteína alterada também, ela pode passar de um neurônio para outro. Por isso que tem uma teoria chamada priônica, né? Prion é uma doença que não é passada por vírus, né? Mas parece até ser vírus, mas é uma proteína passando para outra célula contígua e contaminando a célula. Então, isso tem em estudo. Mas o tratamento. Tem o tratamento que é medicamentoso, farmacológico. O tratamento mais importante farmacológico ainda é a levodopa. É uma droga que foi liberada para uso comercial em 1970 e pouquinhos, mas já tinha teste desde a década de 60 do século passado. Essa é a principal substância que mais dá ganhos de movimento na pessoa. Os agonistas dopaminérgicos, algumas substâncias que bloqueiam a monoaminoxidase B, e tem outros aí que senão a gente vai ficar aqui perdendo não, mas assim, gastando tempo enorme. Mas assim, tem essas substâncias. Tem os tratamentos cirúrgicos, né, o uso da estimulação cerebral profunda ou por lesão de 2 grandes núcleos cerebrais, né? O globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. Tem o bombardeio daquilo também por ultrassom, que agora é um tratamento mais moderno. A
A gente ainda tem que ver melhor isso, mas é uma cirurgia, entre aspas, que você faz com o cérebro fechado, então isso é um avanço, né? E algumas coisas que estão vindo aí, né? O objetivo dessas pesquisas, de algumas pesquisas, é atuar, por exemplo, na agregação dessa proteína, da alfa-sinucleína. E outras coisas também. Isso para a parte motora. Legal. E a reabilitação, que é um braço muito importante, né? O tratamento não é só medicamentoso e não é só cirúrgico, ele é holístico, várias coisas apresentam. Então tem a reabilitação, por exemplo, feita pelo Dr. Nélio. Né? O Dr. Nélio ajuda demais nesse tipo de situação. Tem pelo terapeuta ocupacional, pelo fonoaudiólogo, tem pelo educador físico. Vários trabalhos agora são assim, né? A gente vê o quanto há de ganho, por exemplo, com exercício aeróbico, né? De corrida, de uma série de coisas. Então, isso tudo é extremamente relevante e tem que ser feito conjuntamente. Não adianta dar um remedinho, achar que está tudo certo e Perfeito. Vai com Deus. É muito mais do que isso. Legal. Fala um pouco, então, né, dessa reabilitação, como é que funciona os exercícios para o Parkinson. Sim. E pegando o gancho nisso que o Marco acabou de comentar, foi exatamente essa situação desse paciente avaliado agora. Ele era um paciente ativo, ele era um indivíduo ativo e quando ele recebeu o diagnóstico, ele resolveu parar de fazer suas atividades. E ele era um cara braço, um cara todo hipertrofiado. Ele resolveu parar. Eu falei assim, não, cara, volta a fazer aos pouquinhos os exercícios que você faz em casa, você tem que continuar se movimentando, você não pode parar, você continuar estimulando seu sistema motor. É claro que a orientação bem direcionada ali para aquilo que ele estava seguro para fazer, mas ele, infelizmente, ele não foi direcionado e acabou, e assim, aquilo também foi um susto para ele, né? Ele acabou recebendo um susto de receber esse diagnóstico. Mas o que você quer de pergunta? Na verdade, assim, como é que funciona, em termos gerais, a reabilitação para esses pacientes, né? Com exercícios que são feitos, tem alguns que são mais ou menos indicados, como que a fisioterapia age nesse sentido? Tá, entendi. Bem, a gente faz primeiro uma avaliação, a gente coleta toda a história do indivíduo e de acordo com as suas particularidades, a gente faz o exame físico e a partir dele a gente vai então direcionar um diagnóstico cinético funcional, né, que é diferente do diagnóstico clínico, né, é um diagnóstico baseado na função e na queixa ligada à função, seja do próprio indivíduo ou do seu familiar, né? E aí a gente tenta direcionar para essas questões. Então isso é muito variável de um indivíduo para o outro, como esse exemplo que eu dei anteriormente sobre o freezing. Se ele possui esse episódio, né, de congelamento da marcha, a gente tem que prescrever exercícios específicos para modular essas questões, como pista visual e ou auditiva, que são pistas, por exemplo, a pista auditiva, um metrônomo, né, por exemplo, que vai ajudar o indivíduo a modula, né, temporariamente aquele estímulo auditivo. Não se sabe ao certo como ele funciona, mas parece que ele bypassa ali os circuitos inibitórios dos núcleos da base que estão comprometidos e vai para uma rota alternativa modular o sistema motor de acordo com aquela pista auditiva. Mas isso precisa ser muito bem avaliado, porque alguns indivíduos, eu já avaliei indivíduo que não era bem modulado, não era bem induzida a modulação do freezing dele com pista auditiva, mas para ele era melhor a visual. Alguns podem ser mais auditivos, outros a combinação delas. Né? E aí, para alguns indivíduos, né, quando a gente está diante, por exemplo, desse cenário, um paciente meu em especial, ele tinha uma parte na casa dele, um corredor, na parte de uma varanda mais externa, e o piso de 40 centímetros, o que eu orientei ele? Colocar uma fita ali, ao longo daquele piso todo. E todo dia, se ele tivesse que ir de uma parte da casa, da parte da frente ao final da casa, ao invés dele ir por dentro, ele teria que passar por ali, para estar sempre sendo modulado, induzindo a modulação. Tá? E aí isso foi, a queixa, ele veio para mim exatamente com essa queixa do neuro dele. Tá fazendo muito freezing e tá levando a quedas, e tá ocorrendo os episódios de queda que estavam cada vez mais frequentes. E justamente o que eu precisava era aumentar a passada por meio dessa pista visual.
Essa foi uma das estratégias, claro. Exercícios oculomotores, uma vez que os olhos também orientam o corpo no espaço e tem uma modulação, e parece, né, com o nosso trabalho, né, que a gente observou, que parece que ele vai progredindo não só alterações motoras, mas também oculomotoras que acabam influenciando nesse equilíbrio e controle postural, e também pode deixar o indivíduo mais sujeito à queda e consequências dela também, né? Então isso é muito particular para cada indivíduo. O indivíduo que não apresenta freezing, mas ele tem mais rigidez, por exemplo, aí técnicas de mobilização ou manipulação articular, tá? A imobilização a gente pode dividir em passivo e também ativa, né? Em que você visa aumentar a produção de líquido sinovial, né? Resgatar a mobilidade intraarticular do movimento artrocinemático, para que ele consiga, então, fazer o movimento fisiológico, principalmente movimentos de rotação, que envolvam, nesse contexto, as mobilidades ativas, principalmente movimentos de rotação do tronco, uma vez que a rigidez tende a bloquear esse movimento de rotação também, por exemplo. Tá? Então, é muito variável de um indivíduo para o outro, mas a gente tenta buscar de acordo com a predominância dele. Se ele apresenta mais rigidez, bradicinesia, ou se ele apresenta mais tremor. Existem estratégias também utilizando vibração, né, o estímulo sensorial vibratório, que modulam o tremor. O indivíduo, por exemplo, assinar em cartório ou qualquer outra situação, o tremor é modulado imediatamente por meio de vias extraceptivas. Né? Nesse caso, aí, lemniscal e extralemniscal, que são estímulo vibratório para percepção consciente e inconsciente. Tá? Então você tem uma modulação também que pode ser usado por vibração local e também vibração de corpo inteiro para outras situações. Então é muito variável, né? De um indivíduo para o outro. Né? E de acordo com aquilo que a gente observa e direciona na nossa avaliação, a gente também vai direcionar o tratamento específico para aquele indivíduo. E mesmo todos eles estando enquadrados dentro desse universo que é a doença de Parkinson. Legal. E é multidisciplinar, né? Eu imagino também que, por exemplo, falando da questão da assinatura, eu lembrei do terapeuta ocupacional também, que tem um papel muito importante, né? De adaptar ali o ambiente, as condições, para que as pessoas consigam conviver também com questões da doença, né? Alguém quer falar um pouco sobre esse aspecto? Eu posso, assim... Fica à vontade. Não. Fica à vontade. Senão eu fico falando muito. Eu gosto de escutar essa sua voz. Interessante. Saudades, inclusive, de essa voz. A gente... Não, orientador é um pai, tá? Só para deixar registrado. Isso tem que ficar até gravado. Você não é um orientador, você é um pai, né? Isso, bobagem. Como falou um mestre meu, você não, assim, não é nem mais foi meu aluno, não, mas assim, como é que era? Os grandes alunos são aqueles que ensinam mais do que aprendem. Você é um exemplo claro disso. Né? Então, assim, bem, tem algumas questões que são muito, muito relevantes e que o Nélio estudou muito isso no doutorado dele e passa por isso. Esses fenômenos também são muito cerebrais. Né? Na medida em que ele trata uma pessoa, cuida dessa pessoa e promove exercícios e atividades para essa pessoa, o cérebro começa a funcionar diferente. Né? E a reabilitação passa por isso. Legal. Passa muito por isso. Então, se tem coisas, assim, por exemplo, o ritmo, não é? Tem coisas que, assim, só para citar um exemplo que parece mágica, mas depois eu vou colocar como é que alguma coisa dessas passa pelo cérebro. Às vezes você pega pessoas que estão andando muito mal com o andador, né? Se escorando em tudo quanto é lugar, você encosta ela numa escada, né? Coloca ela no primeiro degrau e ela é capaz de subir e descer aquela escada correndo. Alguém pode olhar aquilo e falar, pô, esse sujeito está de gozação comigo, né? Está inventando que tem uma doença e tal. Isso é importante se algum perito aqui tiver assistir esse podcast, espero que assista. Espero que o Gabriel tenha muitos likes, etc. Vocês têm like nisso? Tem? Tem. Então, tá. No final a gente vai pedir likes. Então vamos pedindo já likes aí, que subam os likes, etc.
Então, diante de uma situação dessa, nossa, como é que isso pode acontecer? Eu passei isso na pele, porque isso foi descrito pela primeira vez por um grupo holandês, não me lembro quantos anos tem isso, de um paciente que tinha muitos freezings, ele ia andando, caía, os fisioterapeutas tinham que ampará-lo e tal, aí levavam um cara até o estacionamento e botava ele em cima de uma bicicleta e ele saía andando o estacionamento todo com aquela bicicleta e tal. Isso tem um trabalho muito interessante no Movement do Art Society, de várias manobras de facilitação na marcha. E isso já é jogado para outras coisas também. Por exemplo, os fonoaudiólogos fazem isso para deglutição. Tem um trabalho antigo feito com metrônomo para melhorar a deglutição, para associar aquele ritmo, né, à deglutição. Então, várias estruturas cerebrais, né, que saem até dos núcleos da base, ou têm conexão com esses núcleos, né, e que, como a ponte, né, e outras regiões, e talvez até o cerebelo, que é uma parte do cérebro que agora os cientistas, né, começaram a estudar melhor, de 20 anos para cá, que achava que aquilo era só um apêndice do cérebro, que só servia para o equilíbrio. E tem muito mais neurônio do que o próprio cérebro. Que justamente controla a ritmicidade, né? Exatamente. Ajuda essa situação. Sim. Então, essas mágicas todas, né, a gente entende e começa a entender melhor como essas redes neurais, né, e várias regiões do cérebro começam a atuar. Então, a reabilitação passa e passará ainda mais, né, com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos por esse tipo de situação. Isso é uma coisa muito, mas muito, muito impressionante, muito interessante, né? Exercícios e tal. E, por exemplo, existe uma dança agora que é a chamada dança da sardenha, né? Que a dança é um fator fundamental na reabilitação desses pacientes. Muito importante. Mas essa dança da sardenha já tem vários trabalhos descrevendo, por exemplo, melhora de constipação, por incrível que pareça. Micção, por exemplo. Né? São coisas que a gente não imagina, né? Mas essas pessoas são fenômenos não motores, às vezes ficam sem evacuar uma semana ou mais, ou vão internar, às vezes operam, porque tem um fecaloma, uma situação dessa. Micção, o quanto isso dá de constrangimento, uma pessoa ter que ir ao banheiro, as pessoas que eu atendo vão 20 vezes ao banheiro por dia, se molham, à noite tem que levantar a noite toda. Então, você imagina uma pessoa que tem uma dificuldade para andar, né? Acorda no meio do sono lá, se urinando, tem que andar e ir ao banheiro, né? O risco de queda, o risco de lesão é enorme, não é? Certo. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado, tratado. Sim. Tem também, eu vi sobre o boxe, né? O tênis de mesa também, isso. Acho que ficou também em alta em algumas reportagens, sim, né? Porque, assim, qualquer movimento repetitivo e amplo, né, ele facilita as pessoas que têm Parkinson. Né? Então, o tênis de mesa, o ping-pong, como chamam às vezes aí, esse movimento é repetitivo e amplo. O boxe também, não é para pegar as pessoas que estão com doença de Parkinson, meu amigo, vai lá, lutar MMA, não sei, como é que é o nome desse negócio? MMA, sim. Sair no tapa, bolacha para cá, para lá, não é isso, mas assim, treinar esse indivíduo para dar soco nesses sacos de areia, né? Uhum. Treinar esses movimentos, eles melhoram. Existe uma forma de boxe que já é comprovado cientificamente, tem trabalhos demonstrando isso e tal. No Brasil, infelizmente, só tem um centro para isso, que é no Pará. Parabéns aí ao pessoal do Pará. Né? Em Belém do Pará tem isso. Mas seria bom ter em outros lugares do Brasil. A gente faz adaptações. Aqui no Rio de Janeiro, eu converso com alguns professores de boxe sobre isso, peço para eles fazerem movimentos assim para isso. Legal. Nélio, quer complementar alguma coisa? Não. Não, acho Nélio quer lutar boxe. Também não. Eu já escutei um assunto também, que essa questão do tênis de mesa, que a bolinha, né, ela quando o indivíduo começa os dois, a dupla ali, começa a trocar num ritmo, eles mantêm o ritmo, aquele tac, 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 tac.
da bolinha, ele também entra nessa via de ritmicidade. Isso, né? O ritmo é fundamental. Bem interessante, Legal. Bem interessante. Eu acho que assim, campo para estudo a gente tem bastante, né? Tem muita coisa, acho que é usar a criatividade aí também para, obviamente, partindo do racional fisiopatológico, mas Sim. outras terapias, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, na verdade, a gente está falando coisas maravilhosas, mas o paciente também tem que comprar a ideia, né? Tem que participar, tem que sentir ali um gosto para fazer aquele exercício e são coisas que podem ser divertidas também, podem ser prazerosas de um certo modo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Falando agora, acho que a gente falou já bastante de alguns sintomas motores, né? E eu gostaria de explorar um pouco mais dos sintomas não motores, né? Falar um pouco de desautonomia, que é uma coisa que pouca gente sabe o que é, né? Então, começar a falar o que é desautonomia, né? O que é o sistema nervoso autônomo, como que isso está influenciado na doença de Parkinson, é também um pouco daí como a gente se aproximou dos interesses também de pesquisa, né? Lá do nosso laboratório a gente tem interesse em desautonomia e o Parkinson é uma condição que a desautonomia está muito presente, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Marco, o que é desautonomia e quais são os sintomas que estão ligados à desautonomia no Parkinson? Bem, desautonomia é um mau funcionamento de uma parte do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Ele pode ser só central ou ser só periférico ou ambos. Na doença de Parkinson, são ambos os sistemas que estão afetados na desautonomia. Então, o sistema nervoso autônomo é aquele, se a gente for simplificar a explicação, que tem dois braços, né? Um é parasimpático e outro é simpático, e que funcionaria de forma independente da nossa, por assim dizer, vontade, o nosso incentivo. Por exemplo, uma coisa assim simples. Eu não preciso ter vontade, né, que o meu coração bata. Perfeito. Né? Eu não preciso ficar mandando o coração bater. Então ele tem lá uma frequência cardíaca, varia com um mar de coisas. E por que isso? Quando está dormindo lá, o coração continua a bater. Imagina se eu precisasse, né, mandar o coração bater. Eu não poderia nunca dormir. Né? Isso se dá em várias coisas, né? Com a pressão arterial, com as pupilas, com a ereção, por exemplo, né? Com a lubrificação vaginal. Esse é um tema extremamente importante, né? Um fenômeno que se estuda como não motor, tem uma parte dele que é influenciada pela parte motora também, que é a parte sexual. Né? Isso tudo pela quantidade de questões que a gente tem, né? O sexo para a gente ainda tem uma série de tabus, uma série de dificuldades. Meus alunos perguntam muito isso, como abordar isso. Poxa, eu vou conversar com alguém com 80 anos, né? 70 anos sobre sexo, vai. Sexo é saúde, se as pessoas tiverem afim, porque pode ser uma decisão da pessoa não ter relação sexual, né? Mas se ela tiver com vontade, tiver afim, e aquilo não estiver funcionando de uma forma adequada, ele pode se tratar. Existe uma série de questões para isso. Então, o sistema nervoso autônomo também age nessa parte sexual. Eu me lembro muito bem de uma questão da desautonomia, porque tem um parkinsonismo que dá mais isso conceitualmente do que a doença de Parkinson, que é a atrofia de múltiplos sistemas. Sim. Mas isso era antigamente, porque a doença de Parkinson dá muita. Eu me lembro de uma coisa que quando eu fui fazer o doutorado, minha banca de anteprojeto, pré-projeto, tinha uma médica que me arguiu sobre isso, que eu colocava a constipação como uma coisa importante e tal. E ela falou, mas isso não tem importância, desautonomia e tal, desautonomia são outras doenças. Eu falei, mas a constipação da doença de Parkinson é muito por desautonomia. Mas constipação, eu coloquei uma coisa meio jocosa, né? Fulana, imagina você ficar sem evacuar uma semana, será que você vai se sentir bem? E tal. Ou quando tem ao contrário, isso é muito raro na doença de Parkinson, pode ter diarreia. Sim. Como é que é viver com diarreia? Então, são situações que têm que ser abordadas. Então, toda a parte autonômica
pode ser acometida pela doença de Parkinson. Então, salivação, por exemplo, as pessoas teriam uma salivação excessiva, né, que escorra pela boca. Isso é uma coisa menor? Não, não é. Não é menor, porque aquilo pode causar um afastamento das pessoas, pode ser uma coisa tão volumosa que as pessoas desidratem por conta daquilo. Não é? Tem a questão dos suores, né? Do sujeito, às vezes, comer alguma coisa e suar da metade do corpo para cima, de chegar a pingar. É um problema importante. Né? Tem a questão mental. Várias alterações mentais podem ocorrer na doença de Parkinson. Então, a depressão, por exemplo, é uma questão muito importante, a ansiedade. E aí há um aspecto muito importante, isso é muito importante até para as famílias, para os cuidadores, para as pessoas que estão próximas, porque tem alguns fenômenos na doença de Parkinson que ocorrem que não é por má vontade, não é porque a pessoa é preguiçosa e etc. Não é. Aquilo faz parte da doença. Primeiro, a doença de Parkinson flutua. Legal. Todos nós temos isso, né? A gente, de uma hora para outra, de um dia para outro, a gente pode ser um pouco diferente. Na doença de Parkinson, isso ocorre mais ainda. Então, a gente tem que perceber, porque eu canso de ouvir falar, olha como é que ele está agora. Ele lá em casa estava todo mole, aqui está todo sorridente, falando com o senhor e tal. Eu falei, não, porque ele flutua, isso acontece, né? E acontece uma coisa chamada apatia nessas pessoas também, que é um fenômeno predominantemente cognitivo, mas ele também pode ser emocional, pode estar ligado também à depressão. Mas esse é um fator que está muito ligado à cognição, né? A cognição, mal comparando, seria a inteligência da gente, que também a gente não sabe nem definir o que é inteligência, mas seria por aí. Mas o apático é aquele cara que aquela pessoa que não tem vontade, não tem volição. Então, o apático ele pode ficar sentado no mesmo lugar ali o dia inteiro, sem tomar banho, sem comer, sem nada. E essa é uma coisa muito cruel, né? Você olha para um sujeito apático, o sujeito não tem vontade de fazer as coisas. Não, ele não é que ele não tem a vontade, ele não pode, ele não consegue. Então, isso, por exemplo, tem que ser trabalhado, né? Por exemplo, o neuropsicólogo ou o psicólogo pode ajudar nisso, né? Enfim, com pessoas, por exemplo, para fazerem a reabilitação, né? Você precisa de volição para isso. E na medida que você consegue colocar um sujeito num treinamento como dança, né? Ou a corrida, com um convívio social, perfeito, ele melhora da apatia também. Perfeito, perfeito. E reforça também a questão multidisciplinar, né? Muitas vezes esse paciente vai precisar também de uma terapia cognitiva, comportamental, por exemplo, um apoio psicológico, né? Isso é fundamental. Eu me lembro de uma aula que eu dava, eu tenho um slide antigo, de vez em quando eu dava essa aula para graduação, porque foi uma aula que eu já dei em congresso aqui e aproveitava isso. Quantos itens e quantos profissionais tinham que ter para tratar ou para estar junto de alguém que tenha Parkinson? Muitos, até advogado. Então, assim, são várias pessoas, né? O neuropsicólogo, o psiquiatra, né? Eles têm que estar juntos. Existem várias alterações. A questão da ansiedade é uma coisa muito cruel, porque eles são ansiosos, muitos são. Tem trabalhos que demonstram 70%, 80% dos pacientes com Parkinson sendo ansiosos. Caramba. E eventualmente isso se dá também com o uso dos remédios, né? A levodopa, o Prolopa, né? Que é o nome comercial aí, tem Parquidopa, também tem outros. Mas, enfim, depois de um certo tempo você usando aquilo, você pode ter os períodos off. Tem períodos off que não tem relação com remédio, mas também tem os que têm relação com remédio. Nesses períodos off, eles podem ter ataques de pânico. Eles teriam um desespero tão grande, né? De cunho ansioso, enfim, de não conseguirem terem sensação de morte iminente. Olha, quem já passou por uma sensação de morte iminente sabe exatamente o que eu estou falando. É uma coisa horrível, né? E não às vezes se considera isso como uma frescura, como uma besteira, né, e tal, e não é. E isso é um fenômeno não motor. Certo. Fala um pouco de período off, né, que você comentou exatamente o que é fase on, fase off, acho que é importante falar. Sim.
Fase on é a fase que as pessoas, assim, teoricamente estão bem. Isso especificamente foi tirado da parte motora, mas isso tem da parte não motora também. Interessante. Não sabia. Tem. Então, por exemplo, o exemplo desse ataque de pânico. Eles geralmente têm isso na fase off. É um fenômeno off. Tem outros fenômenos que você vai ver na fase off. O que é mais comum na fase off e que é o desespero que essas pessoas têm da fase off? Elas ficarem congeladas. Quer dizer, o movimento começa a se tornar muito dificultoso e as pessoas não conseguirem fazer as coisas, né? Então, a pessoa estava ali, estava numa festa, ou estava com o seu neto, sei lá, ou com a namorada, ou com o namorado, ou está apresentando uma aula, né? Ou cozinhando, enfim, qualquer situação, e começa a notar que os movimentos que ele tem começam a ficar mais lentos, menos amplos, até o sujeito murchar, não conseguir fazer movimento nenhum, ficar totalmente congelado. E isso dá um desespero muito grande, um medo muito grande. Imagina, você começar a ter isso e tal. Na maioria das vezes, isso é um processo que não é lento, mas você tem alguns minutos, né? Eventualmente 1 hora para isso se desenvolver. Mas tem pacientes com Parkinson que aquilo é quase que instantâneo, que é um efeito on-off, né? Que você não tem uma ligação com o remédio muito claro. Mas quando tem com remédio, a gente ajusta a medicação. Essa é uma das indicações para você, por exemplo, fazer a cirurgia para Parkinson e assim vai. Também para conversar com as pessoas que fazem reabilitação, né, da gente discutir as coisas e melhorar alguma coisa da reabilitação, enfim. Certo. Isso é um dado importante. Acho que o Nélio tem uma grande experiência nisso quando ele está lá fazendo fisioterapia e tal, e verifica alguém congelando, né? Como isso é difícil. Sim. Realmente é difícil, para o indivíduo é uma situação momentânea ali de perda do seu controle e a queda é um evento catastrófico que muitas das vezes pode piorar o indivíduo emocionalmente também. Ele pode ficar com medo da queda e vir a surgir cinesiofobia ou mesmo catastrofismo, né? Cinesiofobia, o medo do movimento, né? Ou o medo de fazer aquele determinado gestual, ou catastrofismo, que ele exagera aquela situação, aquela senso-percepção e acaba então evitando determinada situação que pode levar o indivíduo aquele novo evento, né? E pode ser catastrófico nesse sentido. Interessante. E acho que uma coisa também que ficou claro vocês falando, né, o quão importante é o profissional de saúde ajudar o paciente, conscientizar o paciente sobre a doença, sobre esses episódios que possam acontecer, participar nisso, né, pensar ali aquela coisa, né, não só na doença, né, pensar no paciente, nas relações, né, com a família, e porque eu acho que passa também por saber lidar com essas situações, né, saber, enfim, o que fazer, como fazer, né. A gente falou que é isso, né, o paciente recebe o diagnóstico, não olha, você vai passar por esse quadro, né, exatamente essas situações. Isso é entendido ali ao longo do processo, né? E aí como que assim, pensando agora, falando também para os profissionais de saúde, né? Que também é uma parte da nossa audiência, como que eles podem, assim, entender melhor como lidar com a doença, como auxiliar o paciente, encaminhar para outros profissionais, né? Acho muito interessante essa sua fala, Marco, de que tem uma lista enorme ali de profissionais que eles podem se encaminhar, né? Então, como que falando para o profissional agora, como que ele pode melhorar aprimorar o cuidado aí com o paciente? Tá, ok. Eu vou aproveitar essa deixa. Qual é a câmera que eu tenho que olhar aí para falar com... Essa daqui. Essa daqui? Então, 2 coisas. Primeiro, eu vou mandar um abraço lá para as minhas filhas que ficaram em casa, para os meus netos. Minha mulher está aqui, e falar com vocês, quer dizer, os profissionais de saúde, todos, né? Os médicos, né? Os fisioterapeutas, dentistas,
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, os educadores físicos, que eles ficam uma parte como profissional de saúde, outra parte não é. Os psicólogos às vezes também não, mas fazem parte desse grupo, desse time e de outras pessoas. E principalmente também nos gestores. Você que é profissional de saúde, é gestor de hospital, plano de saúde, sei lá de quê. Isso é uma coisa que é extremamente importante. Essa é uma doença, é uma situação que precisa de ter uma equipe multiprofissional. Seria bom que se fosse interdisciplinar, mas aí é um avanço tão grande que eu já nem vou chegar nesse plano. Mas multiprofissional. E de preferência que trabalhe em conjunto. Então, não ter a dificuldade que se tem na maioria dos serviços. Eu passo às vezes por isso também, num hospital universitário. Sim. E falo isso com tranquilidade, porque não é só o hospital que eu trabalho, que eu amo de paixão, que sou professor lá e tal, e gosto muito, né? Tenho uma identificação emocional com aquilo lá. Mas em vários outros. É necessário que essas pessoas trabalhem em conjunto, que consigam a comunicação. E a proximidade é importante, porque às vezes, com a vida que a gente tem, né, a gente não tem tempo para conversar com ninguém, né, que é horrível. Mas nessa situação a gente precisa arrumar esse tempo, porque senão a gente arruma mais problema do que outra coisa. Então, por exemplo, um exemplo simples. Eu preciso que alguém faça reabilitação. Então, é importante que essa pessoa faça dança, faça um exercício aeróbico, faça reabilitação cognitiva, né? De repente tem um declínio cognitivo leve, etc. Então, esse grupo todo e tal, eu preciso conversar com essas pessoas, né? Porque como é que ela está evoluindo, como é que não está? Porque se bobear, de repente, eu olho para alguém que o sujeito está fazendo exercício físico e fazendo neuroreabilitação 12 horas por dia. Eu sei que isso parece um exagero, mas isso existe. Isso eu vi uma vez, já passei por isso, já vi isso em congresso e tudo mais. Então o sujeito tem nem tempo para viver, né? Porque ele fica sendo reabilitado o dia inteiro. E também tem que ter tempo para curtir, né? Para bater um papo lá com quem ele quiser e tudo mais. Então isso também é uma coisa importante. É um tratamento, mas não é a vida da pessoa. Aliás, nem a doença, né, é a pessoa. Isso é bom que a gente tenha em mente. A doença de Parkinson surgiu ali e tal. É lógico que a gente tem que tentar enfrentar aquilo, ultrapassar as barreiras e tal. Mas é um indivíduo, ele tem uma história, né? Tem uma série de coisas ali. Ele tem os amores dele, tem toda uma vida, né? Ele quer escrever, quer pensar, enfim. Isso tem que ser considerado, extremamente considerado. Isso tem que ser considerado até sob o ponto de vista terapêutico. Certo. Né? Um pedaço de carne que está ali, olha, faz isso, faz aquilo, toma tal e qual remédio, eu vou embora e tal, porque isso não faz o menor sentido. Né? Todo mundo que já precisou recorrer a algum tipo de atendimento, e não é só médico, né? E eu falo isso com certa propriedade, porque eu trabalho também muito com a enfermagem, né? Trabalho num programa de pós-graduação também com a enfermagem, num outro que não é o meu de origem. E uma vez a gente estava numa reunião lá, que eu levava os pacientes com Parkinson para participarem, né, de alguns eventos. Eles fizeram até um congresso deles lá. E numa reunião dessas, sentados e tal, os enfermeiros eles ficavam o tempo inteiro lá questionando uma série de coisas, dentre as quais dos remédios, né? Então, fulana, o que você acha do médico passar isso, passar aquilo? E aí essa paciente levantou uma coisa que eu até ri, achei muito interessante, porque eu jamais tinha pensado nisso. Eu
isso muitos anos, quase 20 anos atrás. Ela chegou e falou, olha, eu tenho um problema sério quando eu vou para o hospital. Aí elas falaram, mas por quê? Porque o meu médico passa o remédio para eu tomar às 8, meio-dia, sei lá, tais quais horários. E eu chego no hospital, isso é totalmente perdido. E por que é totalmente perdido? Porque falam lá que tem que chegar lá do almoxarifado, sei lá da farmácia, a tal hora, tem troca de plantão. Então o remédio que eu tinha que tomar às 8, eu tomo às 11. O que eu tinha que fazer às 3 horas da tarde, eu estou fazendo 1. Eu fazia a fisioterapia lá fora às 9 horas da manhã, porque era a hora que eu estava melhor. Aqui eu faço às 5 da tarde. E aí toda hora me perguntam por que eu pioro. É óbvio que eu vou piorar. Não é? Então isso mostra, se você não tiver um refinamento, né, uma ligação muito grande com a equipe de saúde que trata aquela pessoa, todo esse modelo que a gente acha muito bacana, muito interessante, de fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que lá, é errado. As pessoas têm, a gente discutiu aqui, elas têm as flutuações e tem a questão da hora do remédio, tem tudo mais. Não é? E aquilo funciona, porque tem uma série de questões fisiológicas que dão isso. Se você não seguir aquilo, não vai dar certo. Então a gente precisa conversar. A gente precisa conversar com os familiares, né? Precisa conversar com todo mundo. Ah, mas aí você vai fazer uma consulta de 3, 4 horas. Isso é possível? Não, não é possível. Ninguém vai fazer consulta de 3 ou 4 horas, tem essa disponibilidade. Mas a gente, de forma recorrente, pode fazer isso. A gente pode atender em meia hora, que eu não acho que seja o bom, né? Mas vamos lá, vamos imaginar que a gente faça isso, faça um atendimento de 20 minutos. Então faça isso com maior periodicidade, até porque as pessoas esquecem, não é? É muita informação e tudo mais. Então é uma coisa importante. Então, se eu for dar algum recado, eu não gosto muito disso, que fica uma coisa muito professoral, né? Ou fazer umas coisas que às vezes eu vejo, exercício para casa, isso parece que eu estou no pré-primário, não faz muito esse sentido. Mas eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, com sinceridade. Eu acho isso difícil de ser feito, mas deve ser feito, não ser abandonado, ser perseguido, ser feito. Eu acho que isso vai até para além só do Parkinson, né? Porque, na verdade, todo paciente, acho que isso é discutido já na ciência, né? Do paciente no centro, né? Envolver o paciente, inclusive nas tomadas de decisões da terapia, né? Porque a gente está falando aqui de vidas, né? De pessoas que têm suas preferências, que têm seus medos, né? Então, uma coisa que eu presenciei quando eu fiz um pós-doc na Itália, não era com doença de Parkinson, era com uma doença autoimune crônica, mas que tinha uma associação de paciente muito forte, que inclusive financiava pesquisas, né? Era uma associação muito forte e que dava esse suporte ao paciente. Olha, dava voz, primeira coisa. Né? E isso, eu participei de um congresso que foi excelente, que eram pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores, todos ali no mesmo ambiente. Uhum. E eu ganhei um projeto que a nossa obrigação final não era falar para os colegas pesquisadores, era falar para os pacientes. Os pacientes faziam as perguntas, né? Então, como é importante ter também associações de pacientes e que os pacientes se organizem e que tenham também onde recorrer para ter mais voz, né, nos tratamentos, né? Acho que é um pouco nessa linha, né? Nélio quer falar alguma coisa? Como é que vocês lidam nesse sentido lá na clínica escola? Eu costumo dizer até pro estudante lá que está comigo, muitas das vezes a gente nota o estudante com essa questão de às vezes estar lidando com o paciente, é um caso, ele é só um diagnóstico. Perfeito. Eu costumo dizer isso para eles, tratem como se fossem seus avós, o seu parente, trata com amor. Você precisa ter conhecimento, estude, para que você saiba como conduzir e como orientar o seu exercício terapêutico. Mas primeiramente você tem um indivíduo ali com suas necessidades, com suas
questões e que ele precisa se sentir acolhido. Ele está contigo toda semana, com essa periodicidade. E amor pelo que faz e transmitir, passar isso é fundamental, na minha opinião. Além do conhecimento técnico, você precisa, obviamente, ter, mas você também tem que fazer com amor e com carinho. Isso faz toda a diferença. Certo. Faz toda a diferença. Legal. Bom, eu acho que assim, a gente já falando de vários assuntos aqui, né? Teria já espaço para a gente falar ainda muito mais. Eu acho que surgiram também algumas perguntas aqui, alguns assuntos para outros podcasts, né? Então, por exemplo, falou muito falou pouco, na verdade, de sono, mas da importância, né, na doença de Parkinson, e o sono é algo também que quero voltar aqui no podcast a tratar, porque eu acho que vai permear aí diversas outras condições e é um aspecto da vida, né? Falamos de também reabilitação, mudanças de hábitos, né? Eu acho que é importante a gente considerar que a gente, como o Marco falou, né? Ele também comentou que na verdade não é um corpo ali só no mundo, né? Na verdade a doença é uma condição ali do indivíduo, mas ele tem suas preferências, enfim, suas vontades. Então, sei que não dá para resumir tudo isso, né, em uma mensagem final, mas já passando assim para o final da nossa conversa, novamente gostaria de agradecer vocês, né? Acho que eu estou aprendendo aqui demais só de sentar aqui e ouvir vocês. Acho que já é muito interessante. O público também que está assistindo, eu acho que vai ficar com algumas curiosidades e aprendeu demais. Então agradecer aí o tempo que vocês tiveram aqui para falar. Eu acho que é muito importante a gente traduzir também o conhecimento para não ficar só nas pesquisas, na academia. Então eu acho que essa foi uma das motivações de eu criar esse podcast. Mas pensando assim numa mensagem final, né? Quem gostaria de começar e falar para os nossos espectadores aí uma mensagem final? Você vai lá. Pode ficar eu tô toda hora falando na sua frente. Não tem problema, pode ficar à vontade, Marco. Bom, pode ficar à vontade. Eu nem tinha me preparado para essa mensagem final, né? Mas assim, o que eu poderia dizer, né, sobre... E a gente está aqui discutindo uma situação que é a doença de Parkinson e pessoas que tenham doença de Parkinson. Primeiro é isso, acho que para a pessoa em si, ela nunca esquecer que ela é uma pessoa e ela deve exigir isso de todo mundo, né? Ela é uma pessoa que tem uma história, tem as questões dela, né? Isso não pode ser perdido. E ela tem direito a colocar uma série de coisas, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta de fazer, como ela gosta de ser tratada, né? Muito rapidamente, assim, eu me lembro de um paciente que ficou na cadeira de rodas, ele tinha muito tempo de doença, ele era um físico, né? E ele tinha uma formação intelectual lá que empurrava para algumas coisas que ele gostava de fazer. Só que ele ficou muito limitado, ficou dependente. E aí um amigo dele que foi lá na casa dele que me contou isso, né? E aí eu pude intervir nesse tipo de situação. Que ele vivia triste. E por que ele vivia triste? Porque ele queria, no momento lá do dia, assistir algumas coisas e tal. Estava começando esse tipo de programa, podcast. Então, tinha um negócio numa universidade que ele gostava de ver, que falava sobre física e tal. Mas naquela hora levava um cara para um ambiente que ele não estava afim, que era uma igreja lá. E ele era ateu, né? E isso, assim, cada pessoa tem lá o que ela está afim, né? Que ela acredita, que ela tenha interesse e tudo mais. Mas obrigavam o sujeito a ir àquela igreja.
E assim, a gente vê a questão, né, a medicina atualmente tem a questão, voltou a ter a questão da parte espiritual, discutir, mas isso não necessariamente significa ir à igreja, ou ter uma religião, etc. O ateu pode também ter isso. Mas, enfim, esse sujeito ia para lá, ficava extremamente triste. Ele ainda era, entre aspas, catequizado para algumas coisas. Então, isso aí... Eu fui conversar isso com as filhas dele e tal, e elas falaram, não, mas papai está tão limpo, tão asseado, trocam a roupa dele, né? Ele fica muito bem, não tem nenhuma ferida. Não tem nenhuma ferida aparente, né? Mas da alma tem. Então, assim, é uma coisa para as pessoas que tratam das pessoas que têm doença de Parkinson, pensar nisso também, né? O Nélio colocou a palavra que falta muito nos nossos dias, que é o amor, né? O amor não necessariamente é somente o que você vai ter com seu filho, com a sua mulher, né? O seu marido, sei lá, com quem. Mas tenha isso pelas pessoas que você trata, você cuida, porque precisa, né? Precisa ter esse vínculo. A empatia, né, por assim dizer. Não ter aquela questão de olhar para alguém, vamos ver o próximo aí, deixa aquele cara para lá e tal, já passou. Né? Você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter sua vida, é lógico. Né? Você não vai poder ficar disponível 24 horas por dia, porque isso também é desumano para você mesmo. Vai ter situações que você vai ver uma pessoa sofrendo e você vai ter que ter a tua cabeça também ligada a outras coisas que você, né, tem. Mas assim, você tem que se dedicar a isso. Né? Acho que assim, a questão técnica é fundamental. Conhecimento é fundamental. O saber, que é muito mais do conhecimento, é mais fundamental ainda. Então a gente tem que desenvolver isso de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que no plano individual das pessoas que têm Parkinson, isso... Elas são pessoas, né, tocar a vida e fazer as coisas da melhor maneira possível. Viver, né? Não ficar imaginando quando eu vou morrer, mas imaginar o quanto tempo eu estou vivendo, o que eu estou fazendo durante a minha vida. Morrer todo mundo vai, né? Eu vou também. Sim. Não sou eterno. Então eu tenho que pensar enquanto eu estou vivo, né? Aquelas pessoas que cuidam, né, os profissionais de saúde terem esse vínculo, estudarem muito, né, tem que estudar muito, mas terem também essa questão da empatia, dessa relação melhor com as pessoas e com as famílias também. Às vezes terem mais paciência, observar, porque é difícil, né, tem a doença dos cuidadores, né, é uma doença crônica. Às vezes é difícil você... No Brasil, basicamente, o cuidador é o próprio familiar, né? Eu sei que tem que ter pausa, tem que ter férias, às vezes, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de estarem ali ao lado, também adoecem. A gente tem que respeitar isso e tratar essas pessoas também. Mas, de uma forma geral, acho que seria isso. Acho que seria essa uma mensagem, né, por enquanto, e... Dê aí um like aí pro nosso amigo Gabriel, tá bom? Faça uns comentários, se tiver, sei lá, não sei como é que funciona isso. Excelente. E aí, se quiserem também, você pode mandar o e-mail claro, aqui. Claro, por favor. Falar ou tem algum lugar para escrever? Pode falar que depois a gente vai colocar aí também. Eu tenho um e-mail que é institucional, é maaraújoleite@id.uf.br. id.uf.br. Isso. Depois a gente coloca na descrição também do vídeo aí para quem quiser entrar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Muito feliz. Legal. Tá? Nélio, quer deixar sua mensagem também? A minha mensagem final é específica assim para os familiares que estão nesse contexto, que busquem profissionais especializados, né? Eu falo isso pensando especificamente na fisioterapia, que busque um tratamento fisioterápico especializado, ou fisioterapeuta especializado em fisioterapia neurofuncional, para que ele então auxilie e preste os serviços bem específicos, né?
de acordo com a necessidade do seu ente, do esposo ou do seu familiar. Tá? Porque muitas das vezes as pessoas pensam, não, fisioterapia em geral, mas tem as suas especialidades. Sim, claro. Justamente para que o indivíduo, e o indivíduo às vezes que não sabe disso, ele já está fazendo, mas não está fazendo com um indivíduo especializado na área. Isso é extremamente importante, muitas vezes as pessoas não sabem disso. E para os colegas fisioterapeutas que busquem trabalhar com mais empatia, com mais amor, como o professor Marco acabou de comentar, que é extremamente importante. Legal. Além do conhecimento. Muito bom. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui. A gente tem um presentinho final que, na verdade, é essa caneca. Vocês vão ganhar. Então, aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu pensei até que fosse uns dólares aí, do jeito que eu ando endividado. Pô. Mas valeu, bacana. Vamos ver aqui. Então, para vocês lembrarem vai ser guardado aí com muito carinho. E agradecer mais uma vez aí. Eu acho que esse episódio vai repercutir bastante. A gente vai ter bastante... Legal. Vai ajudar bastante gente, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar agora fechar aqui o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O professor Marco Antônio já iniciou, né, o pedido, mas pedir novamente o like, né, no nosso vídeo. Comentários também. Coloque nos comentários se você tiver alguma sugestão de outras pessoas que assuntos ou pessoas que vocês gostariam de ver aqui. Compartilhar também o vídeo, tá? Com familiares, com pessoas que podem se interessar por esse assunto e que o assunto pode ser útil de alguma forma. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, lembrar de ir também no Spotify para seguir o nosso canal também lá no Spotify. E se você está no Spotify, lembrar também de ir lá no YouTube e assinar, selecionar, ativar o sininho, obrigado, para você receber as notificações. Então, obrigado, gente. Obrigado por ter ficado aí até o final de assistir esse vídeo e espero vocês também aí no próximo. Tá? Segue a gente também, quase esquecendo, mas segue a gente também no Instagram, tá? For Health Lab. Aqui a gente também tem vários assuntos, trata de vários assuntos, fala um pouco também das nossas pesquisas de uma forma bem descomplicada e acessível. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez aí pela participação, pessoal. Obrigado. Tchau.